Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há dois aspectos que podem ser colocados em evidência nesta passagem. O primeiro deles é a quem cabe, a quem compete. E o segundo é o que ele deve fazer. Qual é a sua competência? Pedro pergunta para Jesus: Senhor, contas esta parábola para nós ou é para todos? E Jesus não responde dizendo é para vocês ou é para todos, mas responde dizendo quem é o empregado fiel que o patrão vai encontrar sendo fiel. Em vez de nos perguntarmos sobre para quem está sendo dito alguma coisa, é necessário perguntar-se como é que eu me posiciono diante disso. Existem palavras que são palavras que podem ser dirigidas a todos, mas que precisam ser assumidas pessoalmente. Eu posso ler textos da Sagrada Escritura e dar belas lições sobre esse texto e falar deles como se eles não me dissessem respeito. Ou eu posso, e é o que eu devo fazer, pegar um texto da Sagrada Escritura e ler, olhando para esse texto de modo a entender que Deus está falando comigo. Com quem é que Deus está falando? Está falando, em primeiro lugar, com quem está escutando. E é por isso que ele insiste de que não haja distrações. Comer, beber, maltratar os empregados são sinais, são símbolos de distração, de embriaguez no sentido de exagero, no sentido de apego a este mundo. A gente está como que embriagado nos nossos sonhos, nos nossos prazeres, nos nossos desejos. Estamos embriagados em nós mesmos e por isso dificilmente vamos escutar que Deus está falando conosco. Talvez não percebamos nem mesmo que Deus está falando. Quem é que está atento? Quem é o empregado fiel? E sobre o que fazer, qual a competência, até onde vai a responsabilidade? Jesus dá uma medida. Aquele que conhecia, recebeu mais. Aquele que não conhecia, recebeu menos. E foi cobrado por menos.
Então isso significa que Deus nos coloca numa relação de responsabilidade com aquilo que nós recebemos. Há coisas que não se pode cobrar de uma pessoa, dada a sua cultura, o seu conhecimento, e que para outras deve ser cobrado. Cada um deve olhar para si mesmo a partir daquilo que recebeu, daquilo que sabe. Se Deus me permitiu estudar um pouco, se Deus me permitiu conhecer a comunidade, conviver com pessoas, ouvir experiências, desfrutar dos dons que Ele distribuiu a tantos. Se Deus me permitiu isto, preciso ser responsável por aquilo que recebi. Com quem Deus está falando? Está falando com quem está ouvindo. O que Deus espera aquilo que Ele mesmo nos deu. Mas para isso é necessário estar presente, de corpo e alma, não estar distraído. Por isso ele diz, ficai atentos. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.